Olá, bem-vindo à 15ª edição do Por Dentro da Magistratura, um projeto da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso. O programa tem como objetivo conhecer experiências e condutas de magistrados a partir de situações pessoais, durante a carreira, opiniões, escolhas e relacionamentos pessoais, institucionais e sociais, com o intuito de transmiti-las na forma de orientação ou recomendação a magistrados e magistradas. Hoje vamos conversar com a juíza Maria Mazarello Farias Pinto. Nascida em Poxoréu, ela se formou pela Universidade Federal de Mato Grosso e em 1999 foi aprovada no concurso para a magistratura mato-grossense. Desde então, jurisdicionou as comarcas de Dom Aquino, Jaciara, Campo Verde por substituição e também Barra do Garças, sendo juíza eleitoral em 3 delas. É titular da comarca de Rondonópolis desde 2004, tendo assumido a vara de violência doméstica cumulativamente desde 2016. Também é coordenadora da Justiça Comunitária na comarca. Durante sua carreira no Judiciário Estadual, desenvolveu vários projetos voltados à comunidade, como o Projeto Cidadão, Projeto Desabrochar e Projeto Portas Abertas. E ainda o recente projeto Vencendo as Fronteiras, criado durante a pandemia da Covid-19 no âmbito da Justiça Comunitária. Possui título MBA em Poder Judiciário pela Fundação Getúlio Vargas. A 15ª edição está no ar. Seja muito bem-vinda, juíza Maria Mazarello Farias Pinto. Muito bom que a senhora tenha aceito o nosso convite para participar do programa hoje. Muito bom dia, Excelência, desembargador Marcos Machado, muito bom dia, Maritza. Eu fico extremamente honrada pelo convite de estar nesse canal, em que nos oportuniza falar das nossas vivências, das nossas experiências. Muitíssimo obrigada, Excelência, desembargador Marcos Machado. Está conosco também, presente neste bate-papo, o diretor da ISMAGES e também desembargador, Marcos Machado. Tudo bem, desembargador? Tudo bem, muito obrigado, Marissa. Obrigado, Mazarello, pela sua participação. Eu quero que você entenda que esse é um programa informal, viu? Não tem excelência aqui. Vamos aqui fazer um diálogo entre colegas. É uma satisfação muito grande tê-la, especialmente porque iniciamos, eu diria, a sua carreira com algumas atividades comuns juntos, né? Em Dom Aquino, quando eu atuava como promotor de justiça em Jaciara, e você assumiu a comarca de Dom Aquino, e hoje em Rondonópolis, e eu no tribunal, para que nós possamos conversar sobre as suas experiências, e em especial os projetos que você bem desenvolve em Rondonópolis. Então, nós podemos começar, e eu gostaria, Mazarello, de dizer o seguinte: você é a primeira magistrada a ser recepcionada no nosso programa. Nós tivemos já as colegas do tribunal, e nós temos um critério. Nós queremos buscar conhecer a todos da magistratura do Estado de Mato Grosso, mas as primeiras entrevistas nós temos um critério objetivo, que são os exemplos que nós enxergamos na magistratura, ou alguns exemplos que são por eles desenvolvidos. No caso, eu a tenho como um exemplo de magistrada, pela sua luta como mulher para alcançar o cargo e bem desenvolver as funções jurisdicionais. Mas antes disso, eu queria recordar um pouco da sua trajetória, a sua experiência anterior à magistratura, porque você vem de uma larga atuação administrativa no tribunal. E eu gostaria de saber se isso lhe ajudou a enxergar a magistratura, o que isso também pôde acrescer na sua atuação como magistrada, especialmente nas relações administrativas, e lhe perguntar, dentro do campo pessoal, se você deparou com muitas pedras no caminho ou foi uma trajetória
digamos, mais tênue que o tempo se encarregou de lhe colocar nesse lugar que hoje você merecidamente está. Muito obrigada, desembargador Marcos Machado, está na sua presença neste momento, inaugurando essas entrevistas com magistrada, recai sobre mim grande responsabilidade e, confesso, um certo temor, no sentido de que eu não fale do meu personalismo diário, mas ninguém melhor do que eu para falar de mim, né? Eu aprendi isso, que ninguém melhor de mim para falar de mim. Evidentemente que nascendo numa família extremamente humilde, de mãe professora, de pai garimpeiro, no meio de 8 homens, ali já começou exatamente o que significa ser mulher. Então, romper essas barreiras dentro de casa, com um pai que chegou a me dizer que filha dele não trabalharia fora. E esse embate de sendo muito humilde financeiramente, morando aqui nessa propriedade de onde falo hoje, eu com 14 anos afrontei meu pai a 1 metro de distância e disse para ele, olhar no olhar, então não vou ser mais sua filha, porque eu vou trabalhar. Mas esse horizonte me parecia extremamente penoso e extremamente obscuro, porque eu só tinha 14 anos. Minha mãe, já bastante avançada no seu tempo, foi minha professora até os 5 anos. Inclusive, a letra que eu tenho, devo a ela pela caligrafia que eu era obrigada a fazer, não no sentido imposto, mas de me preparar para a vida. No dia seguinte, ela foi à cidade a pé, nós não tínhamos carro, nada, e ela conseguiu um emprego para mim no cartório do 2º ofício, com 14 anos de idade. Mas ir trabalhar era o de menos, porque nem com qual sapato você ia, com que roupa você ia, como você ia. Então, toda essa pecha de marcas na vida vai te moldando. E a gente sabe que o ouro ele é moldado a fogo, né? Então, não tem outro jeito de você não moldar a si mesmo, senão pelas experiências dolorosas, mas não com negativismo, mas apenas como oportunidades de trabalho, de objetivar um futuro que se delineia, ainda que muito obscuramente. Com 16 anos, eu já estava no fórum, trabalhando com processos, porque a justiça ainda não era oficial. Os cartórios é quem tinha os processos dentro do fórum. E estavam lá desembargador José Jurandir de Lima, desembargador Simão Aureliano de Barros. O estado de Mato Grosso ainda era único. Estava lá o que é do Mato Grosso do Sul, o doutor José Hamilton Carli. Então, eram pessoas que se aproximavam de mim, e ainda muito criança, naquelas experiências terríveis de datilografar e viver a dor do outro, o sofrimento do outro. Eu me lembro que certa vez eu fiquei uns 3 dias sem comer e sem beber, porque o colega do criminal me pediu para fazer uma audiência. E eu falei para o doutor Simão, eu não sei fazer audiência. Ele falou, você sabe datilografar? O fórum caía água na nossa cabeça, de tão ruim que eram as instalações. Então, são experiências que vai te dizendo, eu quero sentar nessa cadeira. Então, nesse tempo, eu aprendi uma coisa interessante, que eu tento partilhar isso com os que estão na minha retaguarda, de que você só chega ao topo da vida, onde quer que você se afine, com 2 requisitos básicos, que um não vive sem o outro. Chama boa vontade e o outro chama oportunidade. Caminham lado a lado, par e passo. Porque a boa vontade, segundo eu também aprendi, é o capital mais valioso da terra. Você promove a sua vida de forma emocional, financeira, espiritualmente falando, é o capital. Não tem dinheiro no mundo que promove um ser humano aos píncaros da questão dos cargos administrativos do mundo, a não ser boa vontade. Então, nesse caminhar,
eu fui capaz de chegar ao objetivo. Com 16 anos de idade, eu seria magistrada. Aí você tem uma série de outras coisas, né, que vão te prendendo, vão retardando o sonho, vão te levando a adiar. Mas aí outras e outras oportunidades se delinearam na minha vida, em que eu não as vi como dificuldade, sempre enfrentei com galhardia, pelo olhar dos exemplos dos homens e mulheres que passaram na minha vida dentro dos fóruns, que era exatamente a integridade moral, ainda que não tivesse sapatos para calçar, mas o calçamento das virtudes morais é que deve realmente ser o arcabouço de todo ser humano que pisa na terra. E aí, como cristã, que aí você busca, né, exatamente se afinar com um ser superior, e que ele esteve na terra, Senhor do mundo, e nunca guardou uma pedra sequer para recostar a sua cabeça dolorida. Então, são esses os patrimônios que, a exemplo de tantos outros, né, magistrados, promotores, aí está aí o próprio desembargador Marcos Machado, jurisdicionando a comarca de Jaciara, que substituía Dom Aquino, né, pelo senhor pai dele, né, magistrado, e tantos outros que seria falha minha não enumerar. Esse é o começo da minha história de vida, desembargador Marcos Machado. Maravilha, lição de vida, Mazarello, não tinha dúvida. Não sabia detalhes, mas meu conhecimento era que você desde cedo já iniciou uma experiência e chegou onde chegou. E no tribunal, Mazarello, teve alguma experiência que você gostaria de destacar? Você assessorou tanto tempo, não é? Não sei exatamente a atividade que lá você desenvolveu, mas sei que você, quando ingressou na magistratura, estava atuando no tribunal. Sim. Saindo de Pochorel, eu tinha como desembargador, que era casado com a minha tia, desembargador Onésimo Nunes Rocha. Nossas mães são irmãs. E eu, com 18 anos, eu disse para minha tia Zelinda, eu quero ir para Cuiabá. Ela disse, vou falar com o Onésimo e nós vamos ver para você ir para Cuiabá. Foi quando ele me levou para falar com Dona Rita Generosa Miller Pereira da Silva e também Maria Helena Rondon. E ela falou, olha, você escolhe qual desses trabalhos você quer fazer, o que ganha mais, porque eu precisaria me sustentar. E fui trabalhar ainda com Dona Rita Generosa, dentro do cartório, onde eu era responsável por escrituras e procurações, também com a letra, né, que é a que eu herdei da minha mãe, que eu tenho assim uma gratidão infinita para milênios de vida, e o cartório ainda era dentro do fórum. E lá chegou, no final de 1979, 80, o desembargador José Ferreira Leite. Foi quando ele precisava de uma secretária que pudesse auxiliá-lo nas audiências. Foi quando ele pediu para a Dona Rita e eu fui para o gabinete dele. Olha que interessante como a vida vai colocando as pessoas no caminho certo, na hora certa na sua vida, criando exatamente essa janela de oportunidade para que um dia o terraço da vida possa fluir o sol magnífico da satisfação de você ter objetivado e trilhado um caminho, ainda que pedregoso. Aí lembra aquele poema, no meio do caminho tinha uma pedra, na pedra tinha um caminho, na minha vida, no meu caminho, tinha muitas pedras, né? Então você imagina o tamanho da dívida que eu tenho com o ente superior, né, Nosso Senhor, a respeito dessas conquistas. E fui trabalhar com o desembargador José Ferreira Leite como juiz titular da 5ª Vara da comarca de Cuiabá. Mas não parou por aí, porque ascendeu ao tribunal o desembargador Onésimo Nunes Rocha. E eu fui convidada por ele a fazer assessoria dele. Ele é integrante do Conselho da Magistratura, depois da Corregedoria, enfim, eu transitei entre Conselho da Magistratura, Corregedoria, depois voltei para o gabinete do desembargador José Ferreira, como na presidência do Tribunal Regional Eleitoral. Então, a formação, a visão, a experiência prática de tudo resultou numa tranquilidade absurda de que
eu tinha mestres muito próximos, com experiências largas na judicatura mato-grossense. E não foi um caminho assim muito fácil, porque você vencer a sua pequenez de conhecimento, a submeter-se a um concurso público por conta da deficiência do segundo grau, não é tarefa fácil, né? A dificuldade de trabalhar junto com o curso universitário, então tudo isso retardou a minha aprovação no concurso da magistratura, mas eu falo que tudo na vida tem seu tempo, e esse tempo, ele é exatamente aquilo que você precisa para passar pelas experiências, pelas provas, que na verdade não são castigos, são estágios de vida, e vai saber se não são dívidas. Não vamos entrar nesse questionamento. Muito bom. Mazarello, antes de eu falar um pouco da sua atuação na magistratura, o seu envolvimento, eu gostaria de fazer uma indagação de ordem pessoal, mas que ela tem o sentido de fazer o magistrado entender a importância da sua experiência como mãe de uma pessoa portadora de necessidades especiais, tanto na criação como na relação social, que você certamente enfrentou algumas resistências, eu não sei se preconceito ou discriminação, e isso eu acredito que tenha te ajudado muito como ser humano e te empoderado também como magistrada para os direitos que são relacionados a essa classe de pessoas que merecem, são especiais, e uma atenção especial do poder público. Sim. É claro que todos nós sofremos algum tipo de violência, mas se nós sofremos violência é porque ainda somos capazes de ser violentadores. Eu aprendi isso, né? Então, todo preconceito, até de colegas, né? Por eu estar ocupando essa ou aquela posição dentro da estrutura, dentro da comarca, elas criaram para mim uma visão. Eu tenho que olhar o outro como um ser humano ainda em estágio evolutivo. Eles não estão na mesma página que eu, como eu não estou na dele. Não estou na dele. Por isso que eu me recolho quando eu sofro um tipo de embate, eu não sei discutir. Eu aprendi que você não deve contender. Então, todo o texto que constitui os ensinamentos como cristã que eu sou, eles não são para ser colocados embaixo da mesa, tem que ser colocado em práticas. Eu não sei discutir, eu me recolho. Eu me recolho, me silencio, porque o silêncio, às vezes, e na maioria das vezes, é a melhor resposta que se tem para alguém que queira contender com você. Alguém que queira bater de frente, ser discutidor. Eu não sei fazer isso, eu me recolho. E no silêncio, eu choro. Muito bem, te agradeço. Vou falar um pouco da magistratura, Mazarello, da sua atuação, aquilo que você já superou e hoje você poderia dar como uma referência, e outros caminhos que você também conheceu, mas não recomenda. Nós precisamos extrair aqui o máximo possível da sua experiência no interior, embora você ainda esteja numa comarca de interior, mas é uma comarca de entrância especial, ou agora já na categoria de entrância final. Sim. E Rondonópolis é uma cidade com todos os problemas sociais da capital. E eu gostaria que você relatasse aquilo que foi bom ou não tão bom, mas também sirva de experiência que nós possamos transmitir aos colegas que estão chegando. Sim. Desembargador Marcos Machado, eu diria o seguinte, que como magistrado a gente tem que estar onde a gente se afina com o pensamento e a atuação nossa. Eu sou de parecer que teria que haver uma abertura, uma possibilidade de que o magistrado seja afinado com a matéria que lhe toca mais. Ele não pode ser imposto numa vara criminal que se ele gosta da vara civil. Só porque senão ele perde a oportunidade de concorrer, de ascender à entrância maior.
Eu sou de parecer que deva flexibilizar tudo isso, porque eu já tive colegas que, chorando, estavam numa vara que não lhe dizia a respeito, que não tinha o sentimento de identificação, de você perceber-se com aquela atuação. E assim, fica desconfortável, porque cai na produtividade, ele vai tratar mal o advogado, ele vai ser grosso com o funcionário, mas não que ele seja uma pessoa grossa, ele está mal colocado, ele está mal situado, ele está mal posicionado. Não existe magistrado ruim, existe magistrado que está desafinado com a matéria que lhe facilita o desempenho. Eu me identifiquei muito com a vara de violência desde quando a desembargadora Chelma Lombardi de Cato me convidou. E quando eu estive no gabinete dela no tribunal lendo a lei, ela chegou e disse: a senhora está com receio? Eu disse: não, excelência, me identifiquei plenamente. E acumulei as duas varas por 3 anos. Por quê? Porque a identificação, aquilo que como magistrado, você traz as experiências de vida para o exercício da jurisdição. Você não é o resultado da academia, você não é o resultado do concurso, você é o resultado de vida. Você vê ali, naquela vítima, naquele homem que chora, o resultado das suas vivências. Elas estão dentro da nossa casa, estão muito perto da gente. A nossa família é um laboratório de vida. É um laboratório, assim, diuturnamente. A sapiência divina é tamanha que te coloca no meio de pessoas que são fruto da sua própria herança. Eles estão dentro da nossa casa. E cada um numa página, cada um diferente do outro. E assim é a vida judicante. Você vai encontrar advogados grosseiros, você vai encontrar partes grosseiras, você vai encontrar mulheres que dão verdadeiras lições de vida, que são diarista, faxineira, vendedora de salgados, mas que experimentam a violência de uma forma que você se condói. Muitas vezes eu saí do gabinete e fui para o banheiro chorar, porque a vida ela está sangrando, está urrando de sangrar, de chorar pela dor. É como se o mundo ele tivesse sobre a terra tudo que há como última oportunidade de fazer o bem. Então, ao magistrado que chega, que se depara com esse universo, ele tem que entender que a toga que ele veste é apenas o trabalho. E que, como enfermeiro dessa doença moral, que é a violência na sociedade, ele não pode contaminar-se. Ele não deve levar para casa. Ele, por mais que o computador esteja dentro do quarto dele, ali é o trabalho. Há que se haver exatamente essa secção. O que é trabalho, o que é vida. Eu tenho uma filha especial, portadora de síndrome de Down. Imaginem o que me foi dado experimentar neste mundo, né, de dificuldades. Mas eu sempre olhei para cima. Como é o nosso corpo, né? O nosso corpo físico. Então, se você for fazer um estudo de neurociência, você vai ver que a superioridade, ela coloca o órgão pensante sobre o seu corpo, sobre o seu cérebro, como se dissesse, olha para cima. É para cima que você tem que olhar. Nas dificuldades, olhe para cima, não olhe para baixo. É o seu cérebro, o órgão pensante não está no seu dedão do pé, está aqui, olha para cima. Então, eu penso que o magistrado que chega em estágio probatório, delineando-se aí, né, um processo eleitoral já com calendário em curso, com todas a avalanche da herança que ele recebe na comarca. Calma, calma, vai por partes. Observa por partes. Você acabou de chegar, você não vai dar conta de fazer tudo.
porque senão o tudo que era tudo vai ficar maior, porque você vai adoecer. Então, nesse cenário, essas dificuldades são terríveis. Eu estava ouvindo o discurso de desembargadora Maria Helena Povas, magnífico quando ela se dirige aos que assumiram agora, aos nossos colegas. Ela disse, ser elegante, tratar bem o advogado, não é um favor. É sua obrigação. Porque o juiz, ele é o bastião da sociedade, ele é o modelo, ele é o que encarna o conhecimento, a sapiência, o direito e o poder. Ele tem tudo nas mãos. Por que ele vai ser grosso? Por que vai se desequilibrar? Por que vai ser agressivo com o gestor? Que quantas vezes eu vi pessoas doentes nos fóruns onde eu passei pelo desequilíbrio de colegas que jurisdicionaram ali. Isso significa atestado de incompetência. Porque o que é competente, ele não é competente no exercício, no jurisdicionar, sentenciar, ele é competente no autodomínio pessoal. Essas são as experiências, dentre tantas outras, desembargador Marcos Machado, que eu colho e que eu me aponto como eu não deveria ser. É claro que eu não sirvo de modelo, mas todos os dias a gente faz um mergulho na consciência. É lá que mora o grande juiz, que não te deixa dormir. Que não te deixa dormir, quando você faz esse mergulho e examina a consciência. Muito bonito, Mazarello. Se eu ainda der alguns passos no tribunal, dentro da atividade aí de organização judiciária, atuação administrativa, eu não vou me esquecer dessas belas lições de hoje. Mazarello, você transitou em algumas comarcas, né? Eu fui testemunha aí da sua atuação, pelo menos em Dom Aquino. Mas depois você foi a Jaciara, Campo Verde, a Barra do Garças, cidade que eu tenho toda uma afinidade desde criança. E Rondonópolis também, que morei minha adolescência, conheço bem essa região, conheço a criminalidade dessa região, conheço também as deficiências sociais dessa região. E eu gostaria de entender a sua opção por uma vara de proteção à mulher ou contra a violência doméstica, né, a repressão à violência doméstica, e esse seu engajamento em algumas políticas públicas relacionadas à Lei Maria da Penha. Sim. Desembargador, no exercício, bem antes, no começo da magistratura, nós percebemos que um grande percentual de violência doméstica dentro dos lares, eles são oriundos de questiúnculas, de vaidades, de despreparo moral e intelectual de um dos casais. Então, é muito pequena a parcela de agressividade criminosa. Vem de pessoas que vivem uma situação moralmente estagnada. E observando tudo isso, a gente foi percebendo que faltava um quesito auxiliar para desabrochar essas consciências de que a minha realidade, entre a minha realidade e a do outro, existe um lugar, que é uma terceira via, existe um lugar. E a gente se encontra lá, porque a minha verdade não é necessariamente a verdade do outro, existe um lugar onde existe a verdade absoluta. E aí eu comecei a pensar no ingrediente chamado equipe multidisciplinar, onde assistência social e psicologia, que eu acho duas matérias fantásticas nesse momento em que a Terra está transitando aí com toda essa avalanche de destruição, de desespero, de que pudesse trazer o ser humano para uma realidade chamada ser, dentro de si. Porque o ter, ele cabe apenas nas mãos, nos braços abertos, mas o ser, ele está na verticalidade da vida. E todas essas pessoas, com o mínimo, elas poderiam compreender uma realidade que é diferente da que ela vivia e descortinar uma vivência
saudável, equilibrada, porque no meio de tudo isso, os filhos que acabam reproduzindo dentro de casa com esses mestres da violência, e futuramente eles vão reproduzir isso com mais vigor. Então, por isso que eu comecei a fazer em Dom Aquino esse trabalho com jovens, sejam eles da periferia, sejam eles muito ricos, que estavam descontrolados dentro da vivência da relação social. Então, porque era muito pouco o que se faltava, era dizer, olha, filho, esse é seu pai, pai, esse é seu filho. A forma como vocês estão se tratando, vocês estão se matando. Então, nesse sentido, nessa construção, por essa vivência que eu estou dizendo que eu trouxe das experiências das assessorias onde eu desenvolvi, da minha própria vivência pessoal, é que eu fui trazendo. Por quê? Porque ser juiz é trazer o processo quando a morte já está declarada, o sangue derramado, a orfandade já está praticamente estabelecida. Quem vai cuidar de tudo isso? E essa sociedade que está aí hoje, perdida, cuidou durante décadas em ter dinheiro, ter posição, ter tecnologia. Avançou-se muito nesses aspectos científicos. E o que aconteceu? Resultado, a sociedade está realmente depauperada em termos morais. A gente vê todos os dias isso na nossa vara, onde filhos agridem mães, abusam sexualmente de mães. Eu tenho isso sempre. Onde crianças são violentadas, abandonadas, compradas com o celular, o notebook, mas extremamente carentes de afeto. Então, com tudo isso, eu falei, puxa, vamos fazer alguma coisa. Eu, como magistrada, não posso esperar o processo chegar na minha vara e simplesmente julgar o processo e acabou e vou para casa. Minha consciência não dorme. Porque essa toga que eu visto me reveste como uma preposta da administração da minha instituição, mas também uma preposta da vida. Eu não posso ser passiva, como tem sido, como foi tantos outros gestores públicos que silenciaram ao termo de compreender que estavam fazendo apenas o seu papel. Mas aí vem a grande pergunta, né, que o mestre nos faz todos os dias. O que fizeste tu de especial? Isso cala fundo. E é uma seara, desembargador, que quanto mais você faz, mais você sente prazer em fazer, porque a resposta que se vê é a não revitimização, é a não violência, é a não reincidência. E esses índices falam para mim, hoje eu pedi um relatório de medida protetiva, me falam que de 60 a 70 por mês, até hoje, apenas 20 medidas protetivas. Então, eu tenho sim tramitando, significa que esses multiplicadores, essas pessoas que estão levando o serviço, e tem muita gente fazendo isso, estão no caminho certo, de auxiliar a humanidade a ser melhor, diferentemente do ter. Porque o ter, ele caminha na medida apenas da sua necessidade. Tem muita gente que tem muito e não precisa ter tanto, e ele está satisfeito, entendeu? Às vezes doa-se, faz-se umas doações incríveis, e tem muita gente que não tem nada e dá verdadeiras lições de vida. Eu tenho até hoje, nos meus ouvidos, declarações de mulheres que vivenciaram essas violências dentro do lar, mas que tem uma grandiosidade moral que faz aquele impacto na gente. Quando você olha para o promotor, ele está vermelho de emoção e o defensor se silencia, porque não tem nada para perguntar ao seu cliente, hora acusado. Então, tudo isso reverbera para a gente, desembargador, que o juiz, ele na vara de violência, ele não pode ser o juiz que é do cível, ele não tem identificação. Ele vai entender que esse não é papel dele. E aí, como que fica a responsabilidade social do tribunal, da instituição que já se consagrou como modelo para o Brasil, pelos exemplos que dá em termos de sociedade?
nós só vamos reduzir a criminalidade se houver educação. E educação não se aprende em banco de escola. Educação se aprende de forma moral, pelos exemplos. Por isso que eu sustento que varas específicas como essa, há que haver identidade do magistrado com a causa e o compromisso social. Muito bem. Estou até sem ar aqui com tanto aprendizado. Mas, eu vou avançar um pouquinho ainda na sua atuação como juiz da vara de violência doméstica e dentro desse seu pensamento de não atuar apenas e tão somente no quadrado do gabinete ou no limite dos autos. Você desenvolve, pelo menos que eu tenho conhecimento, 3 projetos aí em Rondonópolis. Projeto Cidadão, que já vem de Dom Aquino, e aí você acabou assumindo a coordenadoria da Justiça Comunitária na região. Projeto Desabrochar, em Portas Abertas, eu não sei se ambos se conjugam ou têm alguma independência, e o projeto Vencendo as Fronteiras. Eu gostaria que você me explicasse conceitualmente cada um e a razão, bem como o alcance desses projetos dentro do ambiente do judiciário. O projeto Cidadão foi em Dom Aquino com menores. Eu não trabalho mais com menores, portanto, eu não voltei a tê-los comigo. Projeto Desabrochar, esse que eu falei de encaminhar, se quiserem, vítimas e vitimizadores para a equipe multidisciplinar, para que passem pelo processo de aprendizado, de conhecimento, de esclarecimento, usando a ferramenta chamada psicologia, para que retomem o casamento, mas sob outra modalidade, ou se afastem, respeitando, evidentemente, um ao outro, né? Essas equipes, como eu não as tenho mais exclusivamente, e aí eu sou uma defensora assídua, de que a vara da violência doméstica precisa de equipe completa, complexa, exclusiva, para que possa atuar, né? Inclusive, dentro do projeto existe até um espaço físico, de um auditório, junto com médicos e enfermeiros, porque senão ela se torna realmente ineficaz. Então, esses casais são convidados a participar, ou encaminhados para a rede pública de CREAS, de CRAS, o Laboratório Vive em Rondonópolis, para que recebam essas orientações. Tratem as suas doenças junto com quem é capaz de auxiliar. Então, nós realizamos isso em Rondonópolis e também reverberamos em audiência, junto com o promotor de justiça, que é extremamente atuante, Dr. Augusto César Fusaro, que dentro do Ministério Público tem o projeto dele chamado de reeducação familiar, onde a gente adverte mesmo o cidadão, onde diz para ele se ele gostaria que fizesse isso com ele. É aquele princípio socrático, né? Como se dissesse, você gostaria que fizesse com você essa atuação? No Novo Testamento, Mateus já dizia, né? A regra de ouro, né? 7:12, salvo engano, o capítulo e versículo. Faça aos outros o que querem que faça para ti, né? Sim, eu acredito que esse seja a filosofia com o cristianismo, né? Se unindo dentro dessa premissa. Sim, sim, exatamente. Então, é essa remessa ao exame da sua consciência. E se fosse comigo, eu gostaria de ser tratado assim, né? Olha como reside em nós o grande juiz da nossa consciência. Você falou, o coração é o grande órgão onde mora a divindade. O coração é um músculo. Mas interessante que essa remessa ao autoexame, né, que já vem de milênios, né, os chineses, né, estão lá na antiguidade, 3.000 anos antes de Cristo, já falava isso. Troca os sapatos, dizem os chineses. Vamos trocar os sapatos. Ver se o meu sapato serve em você, se você ficaria confortável diante dessa situação. Então, esse é o desabrochar e essa vivência reverberar em audiência. Isso sem nenhuma vinculação religiosa, muito pelo contrário, mas assim, remeter o cidadão a esse autoexame. Bom, isso daí em andamento. Agora, o outro projeto que chama
Vencendo as Fronteiras, nasceu de uma vivência pessoal. Eu estava em São Paulo, final de março de 2020, tentando voltar para casa. E naquele princípio de pandemia, declaração fecha tudo, eu experimentei me sentir como uma estrangeira dentro do meu país. Falando a minha língua, inclusive o texto fala disso, estando no meu país, com emprego, com casa, não podia voltar para casa. E os estrangeiros que viviam, que exilados, né, segregados nas ruas das grandes cidades, como Cuiabá, Rondonópolis, e eles? Quem pensa neles? Quem vai auxiliá-los? E eu, com a minha filha especial, deixo meu filho em São Paulo e volto pensando neles. No começo eu pensei nos venezuelanos, que eram em grande número em Rondonópolis, mas depois nós alcançamos os haitianos. Então, quando eu fiz esse processo, eu redigi esse texto, que eu utilizei das ferramentas da justiça comunitária, parceiros públicos e privados, amigos, grandes empresas, PRF, todos, que são unidos comigo há quase 6 anos, nós vamos ajudar essa equipe, nós vamos ajudá-los. E montamos, junto com a coordenação estadual, o Tony, com doações, enfim, para levar não somente alimentos, mas levar esperança, para dizer, olha, você não está só. Nós de Rondonópolis estamos junto com vocês. Nós de Rondonópolis compreendemos que vocês, além de serem estrangeiros, têm a grande questão da xenofobia, que é você fazer todas aquelas observações de rejeitar o outro, pela língua, pela cor, porque é estrangeiro, não serve para nada. Olha que fato interessante, como a gente tocando esses homens e mulheres que eram unidos, agrupados, mesmo trabalhando em Rondonópolis, eles se sentiram acolhidos. Os vídeos e as gravações que eles nos mandaram repercutiu na matéria no Tribunal de Justiça do Estado. E olha, desembargador, quando eu me vi, eu estava sendo convidada a gravar uma entrevista para a TV Justiça do Supremo Tribunal Federal sobre esse assunto. Puxa, como se me autorizasse, Mazarello, você está no caminho certo, vamos, levanta, vamos fazer mais, né? Então, são atuações diferentes e concomitantes, onde a gente leva a cidadania, leva exemplo, leva modelo, congrega a sociedade a olhar para ele, não como um estrangeiro que fala uma língua estranha ou que fale francês, mas que é um ser humano, é seu irmão em humanidade. Ele é seu irmão em humanidade. E se fosse seu filho que estivesse no país estrangeiro? Como é que a gente se sentiria em ver o seu filho, a sua filha no país estrangeiro sendo tratado como latino, brasileiro, né? Essa gente. Como é que a gente gostaria? Isso a gente tem feito assim seguidamente, desembargador. E eu fico extremamente assim fortalecida de que a sociedade vai junto e que auxilia igualmente, abrindo empregos, portas, enfim. Esse é vencendo as fronteiras da dor, da xenofobia, da dificuldade, do isolamento, do abandono, do distanciamento. Essas fronteiras aí eu deixei em aberto e redigi dentro do avião, mentalmente. Quando eu pousei em Cuiabá, eu corri e escrevi. Né? Essa é uma parte. Fui parar na TV Justiça do Supremo Tribunal Federal e eu confesso que eu fiquei um pouco vaidosa, viu? Muito embora não seja a minha característica. Mazarello, eu fiz uma viagem na história e eu costumo dizer sempre, isso é uma lição que eu tenho de vida, mas dentro de um princípio até de filosofia, obviamente, você sempre olhar para a história e não negar a história, sob pena de repetir os erros. Isso é uma frase séria. Sim. É um dogma, creio. E eu acredito que tenha a boa ação, a beneficência já existia, mas me veio a história do meu bisavô, que veio da Itália, no início do século passado, dos alemães, tantos japoneses, um Brasil que foi colonizado, né, por vários povos, nós não podemos negar,
depois a incidência de chineses, de bolivianos e tantas outras nações como os árabes, né? Então, o Brasil é isso, né? Eu acredito que não seja, com certeza, o seu exemplo limitado a Rondonópolis, a região. Realmente tem que ser visto nacionalmente, e que bom que houve o despertamento da TV Justiça de poder divulgar e permear a sua ideia, que eu acredito que tenha fundamento, inspiração divina, né? Cristã, que é a sua patente, né? Espiritual. Mazarello, eu vou passar agora, a gente já está caminhando para o encerramento desse papo tão prazeroso, mas nós vamos caminhar, eu tenho uma curiosidade já mais para o campo jurídico. Você tem competência, pelo menos, para instruir os crimes de feminicídio. E de Rondonópolis já geraram algumas discussões em conflito de jurisdição a respeito do feminicídio. Primeiro, qual o juiz competente, isso já foi superado, mas ainda algumas teses relacionadas se é realmente feminicídio ou se é um crime que a vítima é ser mulher. Essa natureza do feminicídio ainda eu lhe confesso, algo de estudo. Eu ainda procuro, nos casos que eu relato, entender se há um mote do feminicídio ou se ingressa dentro do campo do gênero, da relação, de conflito, de ódio, não no sentido odioso da mulher, mas da relação humana, né? Do dolo intenso, da reação ou do motivo que qualifica o crime. E eu queria entender, na sua percepção prática, se você consegue enxergar um crime de homicídio contra a mulher que não seja feminicídio. Ou seja, nós temos hoje uma padronização, todo e qualquer ato que leve à morte da mulher é feminicídio, ou nós temos as situações aí de homicídio contra a mulher? Sim. Desembargador, realmente há uma grande questão sobre isso, mas me parece que dentro da jurisprudência está superada, porque ela só é feminicídio se decorrer de uma convivência familiar, se existir entre o acusado e a vítima uma relação familiar, de convivência familiar. Se for um caso que não tenha relação de convivência familiar, naturalmente é um homicídio. Ela decorre da experiência de vivência dentro do lar, as relações domésticas, as relações entre família, pai, mãe, filho, avô, marido, primo, relações familiares. Se não for, é passível da competência da vara dos crimes de homicídio e não feminicídio. Feminicídio tem que ter essa característica de relações de família, senão deixa de existir dentro do mundo jurídico na competência das varas de violência doméstica, que é específica e o título já sugere, tem que haver essa convivência familiar. E eu fiz essa provocação, Mazarello, porque nosso programa, por vezes, é exibido na TV Assembleia. Sim. E não é assistido apenas por juristas. Sim. E afastado o crime de mando contra a mulher, dificilmente você enxerga situações que não têm uma relação de sentimento, uma relação de convivência, e por isso que eu lhe provoquei para que nós pudéssemos aí fazer um recorte cirúrgico, né, dos fatos. Sim, exatamente, desembargador, se me permite, os delegados de polícia, eles estão bastante já trabalhados, experienciados nessa questão, né, de que no momento de que se instaura o inquérito policial, ele perceber de que naquele momento não se é um crime de feminicídio, mas de homicídio ou vice-versa. E as distribuidoras têm que ter esse condão, e sobretudo o magistrado, que recebendo um processo, uma denúncia, ou que não seja da sua competência, ele ter a elegância de declinar para o juiz competente. Muito embora a gente saiba de que essa sutileza, ela é pressuposto de quem já está vivenciando isso, né? Mas que hoje me parece que já é tranquilo, eu não tenho nenhuma dificuldade de identificar, muito embora já tive grandes dificuldades de sustentar
a competência da violência doméstica, como é da minha pessoa, né? Fazer umas defesas assim bastante enfáticas, mas sem o condão da discussão da oralidade. Não entro nesse campo. Eu vim numa relação institucional distinta da magistratura de carreira. Então, não foi muito simples a primeira adaptação e, confesso, depois de 11 anos, que não continua fluindo naturalmente. Eu vejo uma distância muito grande, não por mim provocada, ao contrário, entre o juiz e o desembargador, e também não vejo uma relação, à exceção dos juízes que são amigos, estudaram juntos, são do mesmo concurso. Eu brinco aqui, tenho alguns cuiabanos, juízes de Cuiabá, né, que colheram mangas na infância e na juventude, mas a gente ainda vê muita animosidade, muito confronto, muita crítica. E eu não deixo de ser crítico, você me conhece, eu sou crítico, mas eu procuro fazer uma crítica pública, eu procuro fazer uma crítica direta na presença da pessoa e sem o propósito de ofensa, mas de construção de algo melhor. E você tem uma larga experiência. Você já disse, desde a sua infância, na atividade extrajudicial, você veio para dentro do Tribunal de Justiça. Primeiro você foi para uma vara, depois você foi para o tribunal, se tornou juíza, está na magistratura desde 99, são 23 anos, se completaram? Vamos completar. Sim. E eu gostaria muito do seu testemunho nesse aspecto ou na perspectiva relacional. Sim. Juíza, tribunal ou juíza desembargadores, juíza juízes. A relação de primeiro grau, seja dentro do foro. Eu não sei se você já exerceu a diretoria do foro em Rondonópolis, mas eu, como filho de juiz, que presenciei aí mesmo em Rondonópolis algumas diretorias, de uma delas, quando meu pai foi, não era muito, digamos, cordial. Sim. Cordiais os relacionamentos e muito menos afetivos. Sim. E eu gostaria que você se expressasse sobre isso, mas também desse a sua pitadinha de orientação, porque você certamente tem muito a contribuir pela melhoria, não só da nossa prestação judicional, mas da nossa interlocução, do nosso relacionamento interpessoal. Sim. Desembargador, cada um é do jeito que é, e ele vai ser como é, seja como juiz, seja como promotor, como advogado. Ser individual na sua relação sua consigo mesmo, muitas vezes ela é complicada, quando a pessoa assim o é. Relacionar com duas pessoas já começa a ficar extremamente beligerante a relação. Extremamente beligerante. Por quê? Porque ainda sobressai em cada um de nós, e agora eu falo como ser humano em estágio evolutivo, sobressai uma ausência de virtude, estou falando de mim, que eu também não sou modelo para ninguém. Ainda sai em mim o egoísmo, a vaidade, que é exatamente você impor ao outro a sua verdade. E é como eu disse, então entre a minha verdade e a sua verdade existe a do outro. E aí vem um critério no meio chamado humildade. Como é que eu aceito a palavra do outro? Quando você vai para um nível de terceiro, juntar 3 na mesma comarca, você conversa com um e não conversa com outro. Porque ainda somos incapazes de nos relacionar com os outros com respeito à vontade do outro. Isso é violência. Isso é violência. Quando você vai para o nível de colegiado, e eu fui assessora desembargador, meu Deus do céu, ali parecia que o mundo ia acabar pegando fogo, de tamanhas eram as brigas, as beligerâncias, né? Isso vai ser sempre assim,
Porque nós temos que olhar a cada um de nós como um ser em estágio evolutivo. Não é porque eu sou juiz que eu já sou pronta, eu tenho a minha verdade e ela vai ser respeitada. Não é. Não vai ser assim. Imagina isso no Supremo Tribunal Federal. Imagina isso nos grandes congressos a nível de líderes mundiais. Porque você leva para a sua vida de trabalho, de ambientação, ou da sua atuação, aquilo que você já é. Quando eu vou para a reunião, eu, por exemplo, não pertenço ao grupo do fórum, porque eu não consigo me situar no nível de silenciar. Então, como eu não me situo, eu prefiro ficar fora, porque a gente ainda não é capaz de compreender que entre a minha verdade e a do outro existe um terceiro lugar e a gente se encontra lá. Isso desde as épocas primórdias da humanidade, no Oriente, na Índia, na China, já se falava isso. Mas ainda somos relutantes em conviver. E tem grandes amizades, desde a procuradoria, aliás, tem uma prima que é procuradora, a Naomi, então você tem um trâmite extremamente flexível. Por quê? Olha que faz interessante, desembargador, porque esse grupo não tem identidade comigo, não é competitivo comigo, percebe? O grupo do Ministério Público não compete comigo. Ele dá o parecer e eu decido do jeito que eu quero. Agora, entre colegas, é competição. Eu espero que eu consiga melhorar, porque ninguém sabe o dia de amanhã, né? Como é que vai ser conviver em termos de diretoria de Fórum em Rondonópolis. Eu sou vice-diretora, mas em termos de diretoria, se eu for diretora na próxima gestão, vai ter a competição entre... E eu estou pronta? Será a pergunta que cala fundo para mim. Eu estou pronta, Mazzarello, para assumir isso no meio de 18, 20 juízes, 200 funcionários? Está vendo como a competição que delimita o nível meu de beligerância com o meu colega, porque pertence ao mesmo grupo de atuação. Olha que fato interessante isso. Estou falando uma lição de mim para mim, porque quando a minha boca fala, é o meu ouvido que está perto, é ele que me escuta. Olha que coisa interessante isso. É ele que me escuta. Então, esse exercício de hoje eu vou levar para o dia todo. Muito bem. Eu lhe agradeço muito e passo aí, então, a condução à Marissa para o nosso fechamento desse programa de hoje. Desembargador Marcos Machado, eu queria registrar a satisfação imensa. Eu estou irradiando, fluindo as energias benfazejas dessa fala, desse encontro contigo, porque eu pedi para a superioridade que me auxiliasse, que me inspirasse e que eu fosse capaz de tocar em pontos que sejam importantes, não para minha promoção, não, muito pelo contrário, eu tenho vergonha muitas vezes de me expor, mas sobretudo para aqueles que ainda estão na caminhada. Eu agradeço muito a sua grandeza, a sua presença, desembargador Marcos Machado, que reflete em cada um de nós, seja na escola, no tribunal, na convivência pessoal, esse exemplo que é Vossa Excelência. Obrigada. Lá em cima, Mazzarello. Obrigado. Doutora Maria Mazzarello, nosso bate-papo está chegando ao fim. Muito obrigada por ter aceito o convite de participar. Maritza, mais uma vez eu agradeço e registro aí a gratidão à Sua Excelência, ao desembargador Marcos Machado, pelo convite. Tenham todos um ótimo dia. Muito obrigada. Desembargador Marcos Machado, muito obrigada pelo nosso bate-papo. Eu que agradeço, desejo a todos um excelente dia. Deus nos abençoe. E encerramos aqui a 15ª edição do Por Dentro da Magistratura. Você pode acompanhar essa e outras edições nas redes sociais que aparecem na tela. Até o nosso próximo encontro.